E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo da história do Pokémon TCG. E esse daqui já virou episódios extras, hein? E vai acabar sendo duas partes, beleza? Hoje, na parte 1, vou começar falando sobre a história do Pokémon TCG competitivo, mas sobre os decks. Vou tentar falar um pouco sobre a estratégia particular de cada um deles. Então, bora lá! Durante todos esses anos, o Pokémon TCG sempre teve diferentes estratégias e decks que acabavam se destacando, mesmo nos tempos mais antigos desde o set básico. Os treinadores mais experientes sempre descobriram novos decks e ideias que dominaram o jogo. Com 25 anos de história do Pokémon TCG, ainda existe bastante espaço para inteligência, estratégia e criatividade no jogo, para conseguir se destacar dentro de cada formato. E falando em formatos, vamos deixar aqui bem claro, nesse vídeo nós não vamos falar nem sempre de todos, mas dos decks que mais se destacaram e mais foram dominantes dentro do seu formato na história do Pokémon TCG. Antes de começarmos a explicar cada um dos decks, é importante falar como funciona a rotação no Pokémon, que é basicamente o acontecimento que ajuda não somente os novatos a conseguir as melhores cartas com uma maior facilidade, já que os produtos novos têm a tendência de serem encontrados nas prateleiras das lojas, mas também força os jogadores a estarem sempre desenvolvendo novas estratégias e criando novas ideias do deck. Já pensou aquele amigo seu com um deck chato, que nunca muda, que ele gosta de ser chato, aí pega e tipo, ele nunca muda de deck, entendeu? Se não tiver rotação, é esse tipo de coisa aí que vai acontecer. E também tem um lado financeiro, né? Pô, você gosta muito desse deck, que ele é muito forte, você não quer mudar de deck. Saiu um novo deck, muito bom, mas beleza, você não quer comprar, você não precisa comprar, você já comprou esse deck é muito bom. Então tem aí um pouco dos dois lados aí no sentido da rotação. A rotação é basicamente quando algumas cartas deixam de valer dentro de algum formato do competitivo de Pokémon, e ela não acontece sempre que uma nova coleção lança, novas cartas chegam, acontece uma vez por ano e a cada ano tirando seu último ano válido. Basicamente, não adianta comprar um produto ou pensar em comprar um novo baralho depois da próxima rotação. Isso vira quase que uma promessa de fazer exercício físico, né? Segunda-feira eu começo na academia. Quando um produto novo é lançado, normalmente ele tem uma data média de validade de 2 anos, então mesmo que ele tenha sido lançado poucos meses antes da rotação, ele não vai deixar de valer ali, até porque se a rotação acabasse banindo tudo que existisse até ali, a gente sempre teria um período sem nada podendo ser jogado, esperando aí basicamente um próximo lançamento. Então, pensando que uma estratégia começou, dominou e depois teve o seu tempo de validade terminado, vamos apresentar os decks mais importantes durante esse período. Isso vai te ajudar a entender o quanto algumas delas são reinventadas, algumas se repetem e outras duram apenas durante um período de tempo, o que deixa sempre o ambiente competitivo do Pokémon TCG um ambiente muito interessante. Quando o Pokémon TCG foi lançado, os fãs da franquia imaginavam que ia fazer muito sucesso com seus Pokémons favoritos, com aquele, né? Não, vou montar meu deck de Venusaur, Blastoise, Charizards, iniciais, os Pokémon mais massa, esse aí vão ser os mais loucos nas cartas. Mas basicamente todos eles eram evoluções, ao contrário do videogame, que ter um Pokémon evoluído era um sinal de ter um Pokémon muito mais forte. Um Pokémon evoluído no TCG era lento demais para os grandes astros do início do cenário competitivo no Pokémon TCG. E contra todas as suposições, Hitmonchan, Electabuzz e Scyther começaram sendo os Pokémon mais fortes nas cartinhas. A estratégia básica do deck era ter atacantes com uma vida considerada alta para a época, que causassem um bom dano por uma pequena quantidade de energia, o que acabava sendo rápido demais para qualquer outro tipo de estratégia tomar forma na época. Se faltava um pouco de dano, Plus Power adicionava mais 10 de dano. Se o oponente preparava um Pokémon poderoso, você removia a energia dele com a remoção de energias, garantidas, sem cara ou coroa, ou removia 2 energias, removendo apenas uma sua, já que você não precisava de muitas energias para atacar. Claro que ainda tinha rajada de vento para sempre dar o ataque no alvo certo. O deck corria muito rápido atrás dos prêmios e não perdia o fôlego antes de comprar os 6 prêmios para a vitória. No Pokémon TCG Raiz, como a Wizards quis que o jogo começasse, esse deck era basicamente invencível. Existia uma tentativa com Blastoise e Articuno, mas sinceramente, Haymaker, que era o nome desse deck aí, com esses 3 figurinhas, tinha às vezes até algumas stats
Knights é considerado até hoje um dos decks mais dominantes de todos os tempos no seu formato. Ele era tão absoluto que muitos ainda consideram ele um dos melhores decks de todos os tempos, mesmo causando essa quantidade que hoje seria basicamente insignificante e com essa vida que muita gente acha que é muito pouco, mas pra época era extremamente superior aos demais. Inclusive nessa época não deixou muitos outros decks brincarem, né? Basicamente eles não conseguiam ganhar nada, ou ficava entre Blastoise ou Rainmaker. Seguindo na história, apesar de gostar bastante da estratégia do Beat Up, que era um deck baseado no Sneasel, Slowking e Cleffa, que tinha um dano muito alto e um setup consistente, acabou sendo um deck bastante criticado por suas vitórias sendo obtidas apenas pelo sucesso da Karol Coroa, ou dos ataques do Sneasel, ou do Pokémon Power do Slowking, que atrapalha qualquer tipo de tentativa de uso de cartas treinador do oponente. Então o Sneasel, ele batia de acordo com os Pokémon que você tinha em campo, e pra cada cara ele causava 20 de dano. Então se você conseguisse um alto número de caras, você conseguia knockouts improváveis, o que não era normal pro Pokémon CG. Conseguia ali 60 de dano em um ataque, 80 de dano em um ataque muito rápido e fácil. E também ainda tinha, além da moeda do ataque, a moeda da habilidade do Slowking. E aí deixava o jogo assim, poxa, parabéns, você ganhou de mim, mas ganhou na moeda. A galera já era ranzinza logo na segunda geração do Pokémon CG. Depois é que não tivemos muitos bons decks, vamos dizer assim, pelo menos, né, muita coisa aconteceu, a Wizards começou a organizar os seus mundiais, a gente já falou sobre essa história de competitivo, mas eu vou pular diretamente pra 2004, que é o primeiro ano do Mundial de Pokémon. E nada melhor do que deixar os decks que foram campeões de Mundial falar por si só, né? Provavelmente esse deck ou era um bom deck da temporada, ou foi um deck que dominou. Quando ele for assim, a gente vai avisar. Importante que desde essa época, a Pokémon começou a lançar os decks dos campeões mundiais como um produto selado, que continha as exatas 60 cartas que o campeão mundial usou, mas também tinha um fundo diferente para deixá-las separadas das cartas que podiam ser usadas competitivamente. Isso era basicamente um bom baralho para treinar competitivamente, mas não dava para conseguir um deck tunadão válido para já chegar jogando nas ligas e tudo mais. Por exemplo, eu tenho um deck aqui de 2016, ele vem nessa caixinha, que foi o Mundial de São Francisco, e eu tenho o deck do Jesper Eriksson, que é um amigo meu, então vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Olha só, as cartas do deck dele vêm aqui com a assinatura dele, e são cartas que não brilham. Então, por exemplo, Shaymin X é uma ultra rara, mas ela não brilha. Então, olha só, vinha com várias cópias do Shaymin, várias cópias das cartas importantes. Então, e ele não vem com aquela borda famosa amarela que a gente conhece. Então, um deck de campeão mundial é mais ou menos isso daqui. Todas elas vêm com a assinatura do Jesper Eriksson. E uma coisa muito interessante também que eu tenho para falar para vocês é que, basicamente, além de todas as cartas raras, ultra raras, elas não brilharem, serem foscas, o fundo dessas cartas é diferente, o que não deixa você enganar ninguém, né? Tipo assim, atrás ela não tem o fundo oficial de Pokémon e na frente ela não tem a borda amarela. Então esses produtos foram muito da hora que eles começaram a lançar, o que de certa forma acabava que ajudava a divulgar o Mundial, porque assim você sabia que tinha um campeonato mundial, mas se tem um campeonato mundial é porque tem outros torneios menores em tudo, né? Normalmente você entende isso, o que ajudava a divulgar bastante todo esse cenário competitivo, né, das ligas Pokémon que sempre existiu, não importa quem estivesse mandando no jogo na época. Em 2004, o Mundial foi vencido pelo japonês Tsuguyoshi Yamato com seu deck Magma Spirit, que tinha como atacante o Team Magma Groudon, e seu foco era no tipo psíquico e lutador. O deck tinha vários Pokémon poderosos do Team Magma, muitas cartas para ajudar a colocar o Team Magma Groudon rápido em campo e depois pulverizar os seus oponentes. Em 2005, o Mundial foi vencido pelo americano Jeremy Marron com o deck Queendom, que era o deck mais popular da sua época. O deck tinha como principais cartas a Nidoqueen e o Pidgeot, e usava vários tipos diferentes de Pokémon. O deck foi desenvolvido também por Pablo Mesa e Adam Capriola. Os três eram alguns dos melhores jogadores do mundo naquele momento. Inclusive, Pablo Mesa ficou em terceiro lugar nesse ano do Mundial com o mesmo deck. O grande objetivo aqui era trazer o Pidgeot o mais rápido possível para campo, com a sua habilidade permitia buscar uma carta do deck e colocar diretamente na sua mão. Então, rapidamente você conseguia buscar exatamente o recurso que precisava e se preparar para todas as ações que você pretendia fazer futuramente. Pidgeot trazia a Nidoqueen para campo rápido e o atacante principal do deck com apenas uma energia colocava o Pokémon do oponente envenenado, mas ao invés de colocar um marcador de dano, colocava 2 marcadores de dano entre os turnos, o que era bastante diferenciado para sua época. Seu ataque causava 40
80 de dano mais 10 para cada um dos seus Pokémon evoluído em campo, o que com a busca do Pidgeot não era tão complicado de conseguir, podendo causar 90 de dano ao todo, que também era muito dano pra época. Então a Nidoqueen sempre teve esse rolê aí, né, de tipo atacar um pouco mais baseado em evoluções, até pela sua linha evolutiva ali, né, um Pokémon muito com uma imagem de mãe, e isso é bem bacana, esse tipo de efeito e estratégia que tem no Pokémon TCG que eles vão mantendo nas cartas. Então Nidoqueen Pidgeot era um deck realmente fascinante, já existiam ultra raras na época e ele era um deck básico com cartas simples que conseguia muito mais sucesso nas partidas competitivas. Em 2006 foi a vez do americano Jason Klasinski vencer o seu primeiro mundial com o Miltrick. O deck tinha como atacante principal uma Nectric X, que basicamente era um atacante rápido que colocava um bom dano na mesa, mas deixava o oponente no famoso Trainer Lock, não deixando ele usar cartas de treinador, exceto apoiadores, o que trava bastante qualquer estratégia dos decks. Enquanto isso, sempre tinha uma resposta preparada com o Mil-X, podendo copiar qualquer ataque em jogo, pagando seus custos de energia, claro, o que dava uma extrema versatilidade pro deck, enquanto dificultava muito qualquer reação do lado do oponente com a manutenção desse item lock. 2007 foi o ano do finlandês Tom Ross vencer o mundial com a carta mais temida do torneio, Rayquaza X, que junto com o Absol X conseguia fazer uma ótima distribuição de dano com uma vida alta e um poderoso ataque finalizador que causava, pasmem, 70 de dano de uma forma muito tranquila. E era muito dano isso para um atacante rápido como o Rayquaza X. Mil-X ainda completava o time, trazendo mais uma vez sua versatilidade de poder usar qualquer ataque, incluindo virar um novo Rayquaza X. Em 2008 foi o ano de um dos decks considerados mais fortes de todos os tempos vencer o Mundial, o Psychic Lock, com Gardevoir e Gallade dominando a temporada juntos. Pela segunda vez, o americano Jason Klasinski se tornava o primeiro bicampeão mundial. Gardevoir tinha uma habilidade que podia usar as cartas apoiador da pilha de descarte do oponente como efeito dessa habilidade, o que te deixava usar 2 apoiadores por turno. Seu ataque, além dos bons 60 de dano, não deixava o oponente usar Poképower no próximo turno, o que era algo extremamente forte para essa época. Inclusive, essa habilidade da Gardevoir é um Poképower. Gallade, mesmo sendo um estágio 2, aproveitava da linha evolutiva da Gardevoir, o que dava muita consistência pro deck. Seu ataque colocava um Pokémon com a vida faltando 50 de dano para ser nocauteado. Seu segundo ataque podia causar até 180 de dano, já que causava 60 de dano mais 20 para cada carta prêmio que você escolhesse virar para cima. Então você podia medir os seus danos, escolher qual Pokémon vai nocautear. Se eu tinha uma vida menor, vire um pouco de prêmio. Se tem uma vida muito grande, já vira mais prêmios e já finaliza aquele Pokémon por ali. Isso era, esse tipo de escolha, esse tipo de opção de nocautear ou não o Pokémon do oponente era muito forte pra época. A Gardevoir ainda evoluía pra Gardevoir Level X, ganhando um pouco mais de vida com uma habilidade que poderia se promover para posição ativa, e seu ataque basicamente era o complemento do Gallade. Nocauteava o Pokémon com a menor quantidade de vida, ou seja, sempre acabava nocauteando algo do lado do oponente. A lista do Jason era inclusive cheia de tats para enfrentar esse deck, afinal de contas não dá para ganhar um mundial sem a confiança de que vai ganhar do melhor deck do formato, mesmo que você também esteja usando o melhor deck do formato. As possibilidades eram tantas aqui, com Double Rainbow Energy, Scramble Energy, que podia servir até mesmo como 3 energias diferentes para um Pokémon evoluído, o que tornava todos os ataques super rápidos e práticos. Psychic Lock jogou bem durante praticamente 3 anos, ou seja, durante toda a sua vida no formato padrão no cenário competitivo. Isso é um baita feito e tem pouquíssimas combinações de cartas que podem contar a mesma história durante a história do Pokémon TCG aí, sendo dominantes desde o seu início até o seu fim. 2009 foi o ano da Beedrill ser campeão mundial. Na mão do americano Stephen Silvestro, o deck tinha muito do Speed Drill, que era um arquétipo utilizado anterior, mas dessa vez usava o Luxray Level X, então ficou conhecido como Lux Drill. A estratégia do deck era usar a Beedrill na coleção Rising Rivals para trazer a Beedrill da coleção Great Encounters todos os turnos, evoluir quantas Beedrill forem possíveis com o estádio Broken Time Space e maximizar o seu dano. Claydol dava o Draw Power, Crobat dava o dano extra e o No-G funcionava como uma ferramenta para tirar a fraqueza do deck e mantendo as Beedrill por mais tempo na mesa. Aqui era aquele famoso deck de setup com ataques rápidos. Isso aqui, Broken Time Space deixava você evoluir de formas infinitas. Cara, era uma coisa bem surreal mesmo. E a Beedrill é aquele Pokémon improvável, né? Mas o Luxray tava só começando a sua história aqui, porque ele tinha um Poképower muito forte e ainda ia conseguir o seu próprio deck. 2010, outro deck bastante famoso no Pokémon TCG, o Luxchomp, que foi outro dos mais dominantes de todos os tempos. Nas mãos do japonês Yuta Komatsuta, foi campeão mundial. Luxchomp é o nome do deck baseado em Luxray Level X e Garchomp
Garchomp Level X. O Poképower do Luxray dava alvo em um Pokémon do banco do oponente e trazia para a posição ativa, o que é um efeito clássico e sempre bom do jogo, causar um bom dano ao nocautear exatamente o melhor alvo possível. Garchomp da Cynthia, além de excelente poder de cura, por uma simples energia dupla, conseguia causar 80 de dano em qualquer alvo do campo. Lembrando que isso era um excelente dano para a época. Todos os Pokémon SP são básicos, mesmo sendo evoluções, e eles também acabavam ficando com um pouco de vida a menos sempre. O ataque tem 3 energias, consegui usar a dupla graças ao Energy Gain, que diminuiu uma energia de custo. Power Spray, a famosa carta que podia ser jogada no turno do seu oponente, parava um Poképower do oponente a qualquer momento, mantendo seu ritmo de jogo sem ameaças. Pokéturn voltava um Pokémon pra mão com todas as cartas ligadas a ele, que virava uma segunda cura e uma segunda habilidade de Catcher do Luxray, e essas curas do Garchomp eram resetadas novamente, e ainda por cima, como se não bastasse, tinha o SP Radar pra finalizar, onde obviamente dava acesso aos Pokémon SP sem muito esforço, era basicamente uma Pokébola. O deck ainda tinha um Dialga Level X, Uxie Level X e claro, Uxie. O Uxie, pra quem não sabe, é o primeiro setup. O seu Poképower, quando entrava em jogo, comprava cartas na mão até ter 7, ao contrário das 6 cartas do Shaymin X, que além de comprar um a menos, ele era uma ultra rara. O Uxie dava apenas um prêmio para o oponente. Existia basicamente uma bíblia para o deck, porque ele tinha muitos caminhos diferentes e era extremamente consistente, raramente falhava, então se você se dedicasse a ser um bom jogador de Luxchomp, você seria muito bem recompensado. Se você escolheu o Luxchomp por ser o melhor deck do formato, você iria acabar se perdendo no meio de tantas opções. Esse deck tinha um preço altíssimo, Luxray Level X era uma das cartas mais caras do formato competitivo, já o Garchomp acabou ganhando uma lata pra ajudar. Esse deck ele meio que me marcou dentro do competitivo, porque era um deck que eu achava realmente fantástico, era quando eu estava me interessando a voltar pro Pokémon TCG, porque quando eu jogava torneios, eu jogava como criança, né, então eu não tinha muito essa ideia do que era um meta, do que eram os melhores decks, de como treinar pra ser um melhor jogador. Às vezes eu ganhava por uma questão de sorte, ou porque o meu deck tinha uma mínima estratégia, enquanto os outros não eram tão bem fechados, né, não tinha uma lista redondinha. O Luxray, inclusive, eu comprei esse deck todo, comprei pra ter as cartas guardadinhas depois que ele rotacionou, porque era um senhor deck pra se aprender Pokémon TCG competitivo, principalmente se você conseguisse ter outro deck do formato pra você poder jogar ali de igual pra igual. Se você sabe tudo que o Luxchomp faz, é o ensinamento que eu acho que fica pro resto da vida. Com isso eu termino de falar dos primeiros decks relevantes do Pokémon TCG competitivo, e eu acho que já deu pra você ter uma pegada de como que vão ser esses próximos episódios, e a gente vai entrar na era mais moderna do Pokémon TCG, falar dos atuais campeões mundiais aí, dos mais recentes, e provavelmente das cartas que todos vocês lembram, onde eu abri mais cartas também, foi um período onde eu vivenciei mais. Então, senhoras e senhores, esse foi a parte 1, e no próximo vídeo a gente vem pro último episódio, a parte final da história do Pokémon TCG, dessa vez falando sobre os decks competitivos, tá bom? Espero que vocês estejam todos passando por um ótimo dia. Se você ainda não assistiu os vídeos dessa série, assista, eu imagino que vai ser uma série muito legal, com muitas curiosidades pra você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like, fiquem com Deus, aquele abraço, bebam água. Brofish dos Brothers pra encerrar, tamo junto e até o nosso próximo episódio final. Valeu demais, é nóis!